galera, beleza? Estamos aqui para a nossa última parte, a quarta da história da Grécia Antiga. E agora nós vamos falar sobre o período clássico e sobre o período helenístico. O período clássico ele é o período que vai do século V ao século IV a.C. Ele é marcado por ser o auge do desenvolvimento cultural da Grécia Antiga, assim como também é marcado por dois confrontos importantes, um entre gregos e persas, que ficaram conhecidos como as Guerras Médicas, e outro ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso, um confronto entre as próprias cidades gregas. Esses confrontos eles vão ser determinantes para a gente entender o porquê o auge e também porquê o fracasso das cidades gregas. Quando a gente fala sobre as Guerras Médicas, o principal motivador desse confronto entre gregos e persas foi o imperialismo persa. Os persas já tinham um grande território, mas tinham interesse em continuar expandindo. E dessa vez o objetivo era conquistar a região da Grécia Antiga. O rei Dario I vai estar invadindo a região da Grécia, se defrontando com os atenienses, com o intuito de tomar essa cidade, que era uma das cidades mais prósperas da Grécia Antiga, conforme falamos ontem. Entretanto, a gente observa que o rei Dario I acabou sendo derrotado pelos atenienses na Batalha de Maratona, devido à grande habilidade marítima dos navegadores atenienses, que conseguiram impedir que um grande número de persas conseguissem desembarcar na Grécia, tornando possível a vitória dos atenienses. Os atenienses sabiam que tinham vencido, mas ainda desconfiavam de um novo retorno dos persas. Porém, eles vão estar propondo uma união entre as cidades gregas. Essa aliança entre as cidades gregas ficou conhecida como a Liga de Delos, ou a Confederação de Delos. E o objetivo era que todas as cidades gregas pagassem tributos na ilha de Delos, para que, caso os persas voltassem a invadir novamente a Grécia, os gregos tivessem recursos suficientes para resistir à invasão do Império Persa. Durante o governo de Dario I, essa invasão não aconteceu, mas após a morte de Dario e a sucessão dele por Xerxes I, Xerxes retoma os planos de invadir a Grécia, e assim o cumpre. Só que dessa vez, os persas não vão enfrentar apenas os atenienses, os persas vão enfrentar todos os gregos. As tropas gregas que iam pelo mar estavam lideradas por Atenas. As tropas gregas que iam por terra estavam lideradas por Leônidas. A gente observa que as tropas lideradas por Leônidas, o rei de Esparta, acabaram sendo derrotadas na região de Termópilas, onde os persas avançam, chegam até a cidade de Atenas, que vão destruir toda a cidade e incendiar a mesma. E o objetivo era fazer o mesmo com Esparta. Então os persas avançam em direção a Esparta, porém são interceptados pelo grande exército espartano na região de Salamina, onde você tem a grande batalha de Salamina, entre, inicialmente, espartanos e persas, mas depois os espartanos contam com o apoio dos atenienses, que juntos conseguem derrotar as tropas persas. A derrota persa, nesse confronto, era considerada um dos principais motivos para que os persas entrassem num declínio e fossem dominados por outros povos depois. E pensando na Grécia Antiga, a batalha ela serviu para unir, pelo menos no período de guerra, as cidades gregas, mas futuramente ela se tornou um alvo de discórdia entre as cidades. Porque, após derrotarem os persas, a cidade de Esparta e seus aliados da região do Peloponeso não queriam continuar pagando o tributo de Delos, visto que o objetivo era juntar recursos para derrotar os persas, o que já tinha acontecido. Entretanto, esse crescimento da cidade de Atenas só se dá devido à exploração de Atenas sobre as outras cidades que pagavam tributo de Delos, visto que o desenvolvimento da filosofia, as grandes construções em mármores que marcam a cidade de Atenas, assim mesmo como o próprio aperfeiçoamento da democracia feito por Péricles, tudo isso foi financiado com dinheiro que era retirado das outras cidades gregas. Devido ao grande fortalecimento da cidade de Atenas, Atenas se acha forte o suficiente para poder enfrentar os espartanos e seus aliados. Então Atenas vai tentar obrigar Esparta e seus aliados a pagarem o tributo de Delos. Porém, a Esparta não aceita isso, forma a Liga do Peloponeso e inicia um confronto contra Atenas.
Esse confronto ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. Em decorrência de tudo que foi dito, a gente pode dizer que o principal motivo da Guerra do Peloponeso é o imperialismo ateniense, visto que Atenas, tentando explorar todas as cidades da região, acabou gerando um confronto com a cidade de Esparta e seus aliados. Esse confronto ele dura muito tempo, cerca de 30 anos, e a vitória espartana ela vai ser muito importante, entretanto, ela acaba enfraquecendo todas as cidades gregas. Mesmo tendo um vitorioso, todos saíram enfraquecidos. Por isso que nós consideramos que a Guerra do Peloponeso ela foi o suicídio das cidades gregas, pois ela enfraqueceu tanto as cidades gregas, que tornou possível que essas cidades fossem dominadas por um outro povo, o Império Macedônico. Em decorrência do Império Macedônico ter assumido o controle da Grécia Antiga sob o governo de Filipe II, a gente observa que a gente tem o final do período clássico e o início do período helenístico. O período helenístico ele dura o século IV a.C. mesmo. Ele é um período dentro do século IV, e é o período em que a Grécia foi dominada pelo Império Macedônico. Então, quem conquista a região da Grécia vai ser Filipe II, que logo depois é morto, e depois ele vai ser sucedido pelo seu filho, Alexandre, que ficou conhecido por ser o Alexandre o Grande, ou o Magno, devido à grande expansão territorial que ele conseguiu promover. Então, se a gente for observar aqui no mapinha, a parte verde era a região da Macedônia. A parte da Grécia foi a parte que o pai dele havia conquistado. Toda essa parte marrom mais escuro aqui que a gente nota achurado no mapa, tudo isso aqui foi fruto das conquistas de Alexandre. Então, Alexandre conquistou toda essa região, que vem desde o Oriente, do Extremo Oriente, até a região do Egito, no nordeste da África. Então, a gente nota que Alexandre conseguiu promover a expansão e a formação de um grande império macedônico. E o mais curioso disso tudo é que quando Alexandre ele vai dominando os lugares, ele permite que os povos continuem praticando normalmente a sua cultura, desde que permitissem a Alexandre a formação de uma cidade em seu nome e a instalação de uma biblioteca, onde nessa biblioteca ele instalava as principais obras produzidas da cultura grega. Pode soar estranho, afinal, os macedônios tinham dominado os gregos. Então, para que Alexandre estava disseminando a cultura grega em tantos pontos no Oriente? A questão é que Alexandre, entre os 13 e 16 anos, foi educado por Aristóteles, um grande nome da produção filosófica e cultural da Grécia Antiga. E por conta disso, Alexandre nutriu uma grande admiração e amor pela cultura grega. E por isso, vai tentar expandir essa cultura grega pelos pontos que ele vai conquistando no Oriente. O que é mais interessante ainda é que essa cultura grega que vai sendo introduzida nos territórios do Oriente, ela tende a se misturar com a cultura local. E isso gera uma nova cultura, que ficou conhecida como a cultura helenística, que é a fusão da cultura do Oriente com a cultura do Ocidente, sendo este o grande legado deixado por Alexandre. Apesar de Alexandre ter conseguido conquistar tantas terras, Alexandre morreu muito jovem. Já aos 33 anos de idade, Alexandre morre, e após a sua morte, o Império Macedônico passa por um momento de crise, pois os grandes generais de Alexandre começam a degladiar-se entre si para ver quem assumiria o poder, visto que Alexandre não teve filhos. E isso leva ao enfraquecimento do Império Macedônico, tornando possível que esse império fosse dominado pelos romanos. E aí, os romanos passam a ter o controle sobre todo o território que antes era controlado pelos macedônios. Bom, pessoal, dessa forma, a gente vai fechando aqui o nosso compacto sobre a Grécia Antiga. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí na revisão da prova, na revisão para o Enem, e vamos até a próxima. A próxima vamos falar um pouquinho sobre os romanos, mas vou dar um descanso aqui, depois a gente continua com o nosso quarto tema, a Roma Antiga. Valeu, pessoal, fechamos por aqui, Grécia está cumprido, tchau, tchau, até mais.